Oi, gente, tudo bom? Professor Márcio Rafael, língua portuguesa, mais uma vez aqui contigo para te dar uma super dica sobre os pronomes relativos, com destaque para o pronome relativo que. Beleza? Vem comigo. Muito bem, gente. Vamos lá então, vamos para a nossa análise. Bem, quando nós falamos em pronomes relativos, nós temos que lembrar dos queridos das provas da língua portuguesa. Então, nós temos que, quem, qual, cujo, onde, tá? São os relativos. Alguns relativos se destacam, outros nem tanto. Por exemplo, o pronome relativo onde, vez ou outra, ele aparece ali nas provas de língua portuguesa. E o que nos interessa sobre ele? O pronome relativo onde será usado tão somente para a ideia de lugar, e lugar fixo. Porque se você tem a ideia do movimento, aí você já usa o aonde. Então, por exemplo, quando você diz o sofá onde sentávamos foi reformado ou foi vendido, e aí quando você diz o sofá onde sentávamos, repara que sofá traz uma ideia de lugar. Quem senta, senta, né, em algum lugar. E aí, dentro dessa análise, podemos usar o onde. Por ser algo fixo, nesse caso, tudo, né, permite ali a ideia do onde. Então, lugar, lugar fixo, então, perfeitamente apresentado. O sofá onde sentávamos foi vendido, foi reformado. Para a ideia de movimento, aonde? Então, quando você diz aonde você vai, né? Aonde iremos com tanta pressa? Aí, no caso, aonde, já que nós temos a ideia do movimento, quem vai, vaiar. E aí usamos, né, essa ideia do aonde, o a preposição, juntamente com onde ali, pronome relativo, ok? Então, dentro dessa análise, esse pronome aparece vez ou outra em prova. Da mesma forma, o pronome relativo cujo. O cujo também é um pronome relativo, tome cuidado, valor dele, posse, tá? Se o onde trabalha com a ideia de lugar, o cujo assume a ideia da posse. Então, quando você diz a casa cuja dona mandou reformar, ficou linda, né? Ou quando você diz o rapaz cujo pai sempre está presente, então você tem essa ideia, né, da posse. Agora, um cuidado com esse pronome relativo. Após ele não vem artigo, tá? Então, eu não posso falar casa cuja a dona. Jamais. A casa cuja dona. Nós não podemos empregar artigo após este pronome. Bem, dentro dessa análise, cujo pronome relativo consegue fazer as 4 aberturas, né? Então, a casa cujo dono, cuja dona, cujos donos, cujas donas, e aí nunca com artigo após, tá? Nessa ideia, e sempre fazendo ali também a flexão e o valor pós, tá bom? Depois, temos o pronome relativo quem, o quem, nesse caso, usado para pessoas ou coisas personificadas. Então, quando você diz o rapaz com quem conversei, a moça de quem falei, né, e tantas outras frases aí, também relativo. E o pronome relativo qual? Esse qual faz parceria com o pronome relativo que, tá? O que é o querido das provas de língua portuguesa. Na verdade, a palavra que tem várias funções, muitas funções. E aí, dentre tantas funções, algumas aparecem mais em prova, outras, né, funções aparecem menos. Essa função de pronome relativo, ela tem uma incidência alta, né? Então a incidência é um pouquinho mais alta para essa ideia do relativo. E aí, dentro desse estudo, o que vai acontecer? Como saber, como reconhecer se o que é ou não relativo? Já que ele desempenha vários papéis: conjunção integrante, preposição, conjunção subordinativa, palavra expletiva, conjunção coordenativa, enfim, são inúmeros papéis ali atribuídos ao quê. E como descobrir se ele é ou não, se ele funciona ou não como pronome relativo? Algumas marcas, tá? Então, a primeira marca é quando esse que for um pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Então, daí a relação lá, né? Então, quando o que for um pronome relativo, pode ser substituído, tá? Pode ser substituído por. Aí nós temos as formas aqui. O qual, a qual, os quais e as quais.
Então, de fato, quando ele for um pronome relativo, nós já podemos ali tentar fazer a substituição. A gramática diz que sempre vai dar certo, tá? E também tem as aberturas, né? No qual, na qual, dos quais, né? Das quais, pelo qual, pela qual, mas sempre usando ali a substituição. Outra ideia, quando o que for pronome relativo, também, segundo a gramática tradicional, antes dele não vem verbo, vem nome. Então, pode vir substantivo, adjetivo, nomes. Em geral, nomes, tá? Verbo, não. Então, nesse caso, quando for pronome relativo, esse quezinho virá precedido, de verbo. Então, de fato, quando ele for a ideia de um relativo, aliás, desculpa, é o contrário. Ele não virá precedido de verbo. Até colocar para cá o marcador. Então, perdão. Não virá precedido de verbo. Agora sim. Virá precedido de nome. E aí nós podemos pensar nessa ideia de que nome é tudo aquilo que não é verbo. Posso pensar no substantivo, posso pensar em um adjetivo, posso pensar em numeral. Tá? Então, toda essa galerinha aí que não compõe a ideia do verbo, nós podemos apontar como nome, né? Dentro da sintaxe, o que não é verbo é nome. Bem, e aí dentro desse estudo aqui, o que vai acontecer? Olhando para essas duas frases, nas duas temos a presença do que. E aí eu preciso saber se esse que é ou não pronome relativo. Então, aqui, ó, bem forte, né? Havia esquecido de colocar o não ainda há pouco. Quando for pronome relativo, ele não virá precedido de verbo, tá? Ele virá precedido de nome. Podemos dizer que nome, em geral, é aquilo que não é verbo. Então, vamos aqui para a análise. Quando eu digo aqui a primeira, todos querem que você volte logo. Reparem que antes desse que tem verbo. Então, a chance desse que ser pronome relativo é zero, né? Então, o nome já diz tudo. O pronome está preso a nome, ligado a nome. E aí, se você tem aqui a presença de um verbo, é porque, de fato, esse que já não é relativo. E nem daria para trocar, ó. Todos querem o qual você volte logo, todos querem a qual, não tem como, né? Então, não teria cabimento. Porém, eu posso substituir toda a frase pela palavra isso. Então, eu posso falar, todos querem que você volte logo. Fazendo a troca, todos querem isso. E aí, quando você consegue trocar pelo isso, esse quezinho não é relativo, mas ele será uma conjunção integrante, que é um outro papel de peso nas provas de língua portuguesa. Agora, vejam de baixo. A casa é nome, né? É substantivo. Aí você consegue fazer a troca. A casa que comprei, fazendo a troca, a casa a qual comprei. E aí, quando você diz a casa que comprei, a casa a qual comprei, pronto, é denúncia. Esse que é PR, é pronome relativo. E antes dele não vem verbo, quem vem é nome. Agora, olha quem está depois dele, o verbo. Então, nós podemos dizer que, em regra, em geral, quando o que for relativo, e aí dos relativos, o que é o número 1 das provas, ele vem precedido de nome, tá? Ele não vem precedido de verbo. Porém, olha quem está depois dele, o verbo. Aí você fala, é 100%? Não chega a ser 100% o verbo depois do relativo, mas é uma incidência bem alta, tá? Nós podemos dizer que ali em 90% até mais dos casos, quando você tem um pronome relativo, o verbo vem logo após, tá? Mas eu posso colocar uma outra classe, a casa que não comprei, por exemplo, né? Aí já vem um advérbio de negação. Agora, o que nós precisamos é de um nome antes, tá? Ou seja, uma classe que não seja um verbo. Em regra, é isso. Em geral, é isso. Ok, gente? Fica aí a dica. Tchau, obrigado. Até a próxima.